Por agora vamos convidar o Tiago Freitas, que é o nosso consultor na Remax Best Selection, que vai moderar a mesa de arquitetura. Os participantes vão ser o arquiteto Hugo Tocha, o arquiteto Luís Simões e o arquiteto Luís Flório. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Freitas. A maioria de vocês já me conhece, os que não conhecem vão passar a conhecer, que é sempre bom. É um prazer estar aqui assim a falar convosco e com os arquitetos aqui presentes. No ramo imobiliário, na minha opinião, há uma coisa que é um valor acrescentado à partida no imóvel, que é a arquitetura. Se nós olharmos para trás, para os anos 70, vimos casas, conseguimos facilmente distinguir quais é que são as casas que tiveram intervenção de arquitetos e não tiveram. E daí até aos dias de hoje conseguimos também ter ao longo destes anos identificar quando houve mão de profissional de arquiteto ou não. Eu começo por fazer uma pergunta que em parte, na minha opinião, parece básica, e apesar de já estar toda a gente em parte fatigada da pandemia, eu começo por perguntar se nestes 2 anos de pandemia, onde nós estivemos praticamente fechados, não é? Fechados em casa, que deu para usufruirmos mais e melhor das nossas casas, identificarmos os contras que todas as habitações têm, principalmente as nossas, em que é que isso influenciou a procura dos serviços de arquitetura, para as próprias casas ou para casas novas que tenham encomendado. Não sei quem é que pretende responder. Boa tarde a todos, obrigado por nos terem convidado, é um prazer tu estar aqui nesta mesa, sendo neste caso eu a representá-lo. A pandemia realmente trouxe aqui uma mudança grande, desde logo as pessoas perceberam que as casas onde moravam não estavam preparadas para que elas estivessem tanto tempo dentro de casa, e esta foi a primeira grande questão. A segunda foi, começaram a procurar casas e não apartamentos, portanto tivemos um acréscimo muito grande de projetos nessa altura, porque as pessoas estavam muito focadas na ideia de mudar para um sítio melhor, e um sítio melhor para as pessoas que nos procuraram era realmente um sítio que tivessem um espaço livre, ao ar livre, ao alpendre, aquilo que nós íamos explicando fomos explicando ao longo dos últimos anos, refletiram-se nestes 2 anos da pandemia, onde as pessoas perceberam exatamente aquilo que andávamos todos a tentar explicar. É importante, espaços ao ar livre, espaços bem desenhados, e portanto isso desde logo foi uma mudança grande, foi a mudança de mentalidade. A seguir, depois da pandemia, percebemos que sim, quer dizer, os espaços passam a ser mais exigentes, os espaços têm que ser multifuncionais, na medida em que eles não crescem, não é? A habitação coletiva continua com as mesmas dimensões, bom, agora há um desafio diferente pela frente, já lá estaremos a essa discussão. São necessários espaços multifuncionais, as pessoas cada vez mais trabalham, descontraem e se divertem nos mesmos espaços, no mesmo local da casa, e portanto os espaços têm que estar preparados para se adaptarem, não é? E nós percebemos isso mesmo. Outra coisa que também percebemos foi, fruto daquela loucura inicial em que os cestos das compras ficavam à porta durante 50 horas e tudo era borrifado com alta, depois perceberam que há espaços que antecedem a casa que cada vez são mais importantes e que antes ninguém dava muito valor a isso. O átrio de entrada foi uma coisa que foi desaparecendo das casas porque não havia espaço para isto tudo. E, portanto, teve que se dar esse passo atrás. Os átrios de entrada passaram novamente a fazer parte do léxico daquilo que são os compartimentos importantes, para que as pessoas tenham um sítio para tirar os sapatos, não é? Para os sapatos não ficarem na rua a tentar. Houve aqui uma série de compartimentos que realmente mudaram a habitação. Para não falar da questão das varandas, não é? Quem não tinha uma varanda
Passou um calvário até acabar até acabar aqueles períodos de confinamento da pandemia. Quer dizer, quem não tinha uma varanda, por muito pequena que fosse, era muito difícil. Portanto, e daí nós conseguimos ver cada vez mais os promotores imobiliários, as pessoas das construtoras que, na verdade, falam connosco da necessidade de existirem varandas amplas, que deem para um bocadinho mais do que só de estender a roupa, não é? A varanda passa a ser um espaço da casa como é a sala, não é? Cozinha, sala. E, portanto, teve uma mudança grande, pelo menos foi aquilo que nós, não sei se os colegas acham disto, mas foi o que nos aconteceu. Provavelmente aí ter havido um enorme aumento de divórcios durante a pandemia, não é? Obrigaram as pessoas a estar confinadas no mesmo sítio. Eu preferia não falar disso. Boa tarde. Também quero agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente durante o dia de hoje. Portanto, vou transmitir um pouco da minha experiência enquanto profissional ao longo destes mais ou menos 20 anos. E relativamente ao tema que foi lançado, pouco mais posso dizer do que aquilo que o meu colega Hugo disse. De qualquer forma, vou acrescentar aqui mais um ou outro ponto, que é aquilo que foi a correria para, não digo para as aldeias, mas para centros menos urbanos. Eu próprio, se calhar ou o nosso escritório teve, no período pós-pandemia e ainda pandemia, mais propostas de trabalho para a habitação do que nos anos todos anteriores. Foi incrível, foi um advento que ninguém estava à espera, nós próprios também não esperaríamos isso, mas foi uma corrida louca, as pessoas quererem sair dos apartamentos, não é? E percebe-se porquê, porque a determinada altura o apartamento era uma cadeia e não um local de vida. E eu assisti como integrado, porque sou daqueles que, além de pessoalmente ter a ideia na reabilitação dos espaços mais rurais como espaços habitacionais, que face hoje à proximidade que muitos deles têm dos grandes centros, temos facilidade de deslocação. Parece-me interessante que esses espaços sejam cada vez mais utilizados e reconvertidos para habitação. E nessa altura houve bastante procura de clientes a quererem comprar espaços dentro desses aglomerados, portanto menos urbanos, por forma a ter um bocadinho de jardim, por forma a ter uma liberdade. Eu próprio sou daqueles que fiz também uma mudança nesse aspecto, ou seja, em termos pessoais também houve uma altura em que mandava os meus filhos jogar à bola e eles diziam, mãe, mas eu não tenho espaço. Não, eles tinham espaço, não estava era organizado para eles jogarem à bola. Já também, eu próprio também não estava muito desperto dessa situação e creio que todos nós, uns de uma maneira, outros de outra, tiveram algumas experiências nesse sentido. De facto, a procura de áreas maiores, a própria reconversão que as habitações foram tendo, como disse aqui o meu colega Hugo, onde os espaços, em vez de serem salas, eram quartos, eram escritórios, eram todos completamente multifuncionais, outros espaços que nós não dávamos valor, nomeadamente o hall que falou, que já tinha uma importância de antecâmara, não é? Tudo isso acho que passou-se um bocadinho na vida de todos nós, mas para mim o enfoque, para além daquilo que o Hugo disse e acrescentando eventualmente, foi efetivamente olhar-se para meios rurais de uma outra forma. E de facto, nos meios rurais nós também podemos fazer coisas muito interessantes, ao contrário daquilo que às vezes se tem por ideia, que só em determinados locais é que nós podemos fazer determinadas coisas e com mais valor. Isso eu não acredito. Acredito um bocadinho também na capacidade que nós temos de transformar um espaço. E aí eu acho que é um legado que a pandemia nos deixa, é olharmos de outra forma, efetivamente, para esses espaços. Para já. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço a todos pela presença e agradeço em especial à Coimbra Talks pelo convite. E o assunto é interessante, mas os meus colegas já quase exploraram na totalidade. Na minha experiência profissional,
Quem me conhece o meu trabalho, eu basicamente incido muito sobre a habitação multifamiliar. E eu sempre tive uma perspectiva de que a casa é um espaço amplo, multifuncional, com uma forte conexão com o exterior. E sempre gostei de projetar espaços de varandas grandes, às vezes exageradamente grandes, às vezes tão grandes que a Câmara me amputava, porque achavam que eram excessivos, mas eu sempre tive essa vontade que, se alguém escolhe viver na cidade e num apartamento, então deve também usufruir, ter a possibilidade de usufruir do exterior. E sempre projetei nesse sentido. Sem dúvida a pandemia veio confirmar isso. Muitos dos edifícios que eu vejo que foram construídos passaram a ter salas de estar nas varandas, passaram a estar a ter zonas de lazer, onde as pessoas se sentam, bebem um copo ao final da tarde, conversam. E isso é interessante de ver. Outro ponto que no desenvolvimento do trabalho eu comecei a perceber que funcionava tem a ver com a forma como o programa interior das habitações é constituída. Se nós olharmos para a habitação tradicional em Coimbra, ela é muito feita de hall, a sala, a comunicação. O hall tem que comunicar com a sala, tem que comunicar com a cozinha, tem que comunicar com outro hall que distribui para os quartos. Há uns anos para cá que eu comecei a tentar criar alternativas a esse programa. Remover alguns halls, são espaços, são mortos, servem para muito pouco. Ok, serve para tirar os sapatos, serve para guardar o casaco, serve para receber as pessoas. Mas é estranho não servirem para mais, ou não ser essa área aproveitada para outras situações, ou ser englobada noutras salas, na sala, ampliando este espaço. E é engraçado que, a princípio, eu fazia um apartamento em 10 diferentes, e engraçado, esse apartamento era o primeiro a ser vendido, por ser diferente, e atualmente eu faço 90% ou 95% de apartamentos que são diferentes desse esquema tradicional. E são aceitos, as pessoas gostam de estar na cozinha, estar na sala, ou seja, a forma de viver o espaço da sala é diferente, há mais família, mais a presença da família quando estão todos juntos, nem que esteja a esposa a cozinhar e o marido a ver as notícias, mas podem conversar. Perfeitamente, eu adoro cozinhar. E a distinção entre a parte privada do fogo e a parte social do fogo, às vezes é só uma porta. E essa separação é muito ténue. E depois mesmo esse sol de distribuição é o mínimo para cumprir a legislação de acessibilidade. E, por incrível que pareça, esses fogos têm uma aptidão, uma potência que as pessoas gostam e gostam de viver deles. E próprio aceitam e começaram a perceber que é uma forma de viver diferente, mas que é muito mais livre e permite-lhes fazer muito mais coisas. Na pandemia, nós começámos a ver isso, as pessoas a fazerem desporto nas salas, a fazerem peças, a criarem conteúdos, a criarem formas novas de viver. Se nós, como projetistas, podemos dar essa mais-valia às pessoas que vão viver para as suas habitações, acho que é uma mais-valia para todos nós, principalmente para quem vive dentro dos seus próprios espaços. Acho que não só a pandemia trouxe um apurar desses sentimentos, um reconhecimento de que o espaço não é físico, não é um programa, mas é o que nós queremos fazer dele. Acho que isso trouxe mais valia, sem dúvida. Muito obrigado. Pegando no que várias pessoas, no que vocês disseram, nós olhamos para a cidade de Coimbra e vemos que tem um parque habitacional envelhecido. A zona da alta, a baixa, pegando no que disseram, na vossa opinião, o que é necessário para haver a reabilitação dessas zonas? Primeiro, criando mais espaços mais amplos, tornando em apartamentos diferentes, depois valorizando as divisões mais tradicionais e depois como criar espaços mais amplos e tornar as habitações menos tradicionais, onde quartos com 9 metros quadrados neste momento já não fazem sentido, mas se formos a ver, se calhar 30% das habitações de Coimbra, da zona mais envelhecida, têm esses quartos. Ainda
há apartamentos em celas que ainda têm o chamado quarto da empregada, ou seja, já são aspectos que estão completamente ultrapassados. De qualquer forma, como é que, na vossa opinião, pode haver, infelizmente já não está aqui assim o Presidente da Câmara, mas como é que, na vossa opinião, pode haver alteração destes parâmetros para que haja uma modernização e uma facilidade de modernização dessas habitações? A reabilitação é um assunto sensível, porque, quer queiramos que não, o mercado baseia-se no rendimento, no facto de tirarmos proveito daquilo que fazemos, ou seja, na rentabilidade. E a reabilitação é uma construção cara para o país. Porquê? Porque temos que lidar com o existente, temos que lidar com a mudança total de um programa, porque as pessoas viviam de uma maneira há 30 anos atrás e vivem de outra agora, e, sem dúvida, tecnicamente as coisas evoluíram de uma forma abismal. O que era tecnicamente viável há 30 anos agora deixou de ser. Voltamos àquela discussão que há bocado, o que se conversou há bocado na anterior intervenção, qual é o custo de compra, o custo de remodelação e o custo de venda. E, sem dúvida, o grande problema neste momento da reabilitação não ser uma fonte de receitas e estar muito limitada tem a ver com a dificuldade que tem de devolver ao mercado os imóveis com custos acessíveis e que sejam contrapartidas viáveis. Há formas de resolver, há formas de melhorar essas, mas isso tem que ser as entidades, as instituições a pensarem nisso. Há programas de reabilitação que foram criados, muitos deles não foram utilizados. Havia verbas que vieram da comunidade europeia para reabilitação e que foram devolvidas a 60%, não foram utilizadas. Ninguém conhecia que existiam, ou poucos conheciam dos poucos utilizaram. Há que pensar a reabilitação como uma legislação completamente diferente do que habitual. Se nós olharmos para Coimbra e para a Alta de Coimbra, é impossível meter lá um carro no estacionamento, quando eles são exigidos. A legislação obriga que eu tenha estacionamento público e privado. É possível. Portanto, isso tem que ser analisado, tem que ser repensada a legislação nesse ponto. Se queremos fomentar a reabilitação, provavelmente temos que começar a pensar nas taxas que os empreendedores têm que pagar para reabilitá-la. Há uma forma de baixar a fatura. Mas, a ver na lista. Sem dúvida, a legislação atual das especialidades, ou seja, quer seja acessibilidades, quer seja térmica, seja segurança contra incêndio, tem que ser muito específico. A acessibilidades tem feito alguns passos nesse sentido, mas são muito ténues. E eu, se vou fazer uma reabilitação de um edifício da Baixa, eu não consigo adaptá-lo aos requisitos atuais de acessibilidade. É impossível. Então, tenho que circundar, tentar resolver. Ou então tenho que meter um elevador, destruo o edifício, destruo a pré-existência, vou desvirtuá-lo. É complicado. E é essa a grande dificuldade que a reabilitação tem de intervir. Então as pessoas fogem tal. E nós temos um parque habitacional muito antigo que está parado. Se nós olharmos e formos pensar em procurar uma casa para viver em segunda mão, encontramos 50 e qualquer uma mais horrorosa que a outra. Peço desculpa se ofender alguém, mas é. E a primeira vontade que tu tens é, chego, ok, altero. Mas quando eu vou alterar, eu pago um imóvel, devia custar às tantas 50 para o valor dele, e pago 150. Depois tenho que fazer mais 70 de obras. Então, para isso, com mais 20 compro um novo. E aí o mercado novo continua a vender mais. E vai continuar a vender mais. Ou seja, tem que se mudar esse rumo. Essas são algumas sugestões. É lógico que concordo na íntegra com tudo aquilo que o meu colega disse. Vou tentar acrescentar mais um ponto ao outro. O que eu acho que falta sempre, e se calhar é um problema geral, não só nesta temática da arquitetura, mas um problema de país, que é o planeamento. Eu sou daqueles que entendo que o país, ou pelo menos as pessoas responsáveis, e não querendo ferir suscetibilidades de ninguém, mas somos um país com pouco planeamento. Não temos muita estratégia, navegamos sempre um bocadinho à vista.
é aquilo que eu sinto desde que comecei a trabalhar, a justificar isso. Eu olho para as cidades e vejo quais são aquelas que fazem planos de pormenor, ou aquelas que têm uma atuação, como por exemplo, que é o exemplo mais paradigmático que nós estudamos todos, que é Barcelona. Barcelona era das cidades mais caóticas da Europa, era para lá que iam os presos do antigo regime, do Franco, era completamente descaracterizada, era um caos. E Barcelona, quem não conhecesse o passado de Barcelona, chegava lá hoje e dizia, bom, esta cidade nasceu no deserto do Arizona, completamente nasceu direita, afinal de contas, assim é que estas coisas funcionam. E não, Barcelona ainda hoje tem bairros que ainda não estão, portanto, reformulados, portanto ainda não chegou lá, mas quando lá chegar eles já sabem o que é que têm que fazer. E isto é muito difícil cá em Portugal, porque nós, desde sempre e desde que eu me lembro, o planeamento nunca era feito pelos técnicos e vai continuar a ser. Aliás, se calhar, eu não quero, obviamente não quero ser polémico, mas mesmo esta lei da habitação, quantos arquitetos foram consultados e os que foram consultados deram-lhes ouvidos, pergunto eu, deixo aqui a interrogação no ar, eventualmente sim, eventualmente não, depois cada um tirará as suas ilações. Mas o que é facto é que a falta de planeamento, depois mais tarde, e isto é transversal a todas as áreas, desde a floresta, o urbanismo, a falta de planeamento depois reflete-se imenso portanto, na nossa economia, depois na impossibilidade de meter uma casa no mercado a preços que sejam competitivos e acessíveis, porque de facto não foi pensado. Depois, é o país provavelmente da Europa que mais leis se faz avulso. Depois nós temos eu costumo dizer, eu, da arquitetura faço 10%, os outros restantes 90% é tentar perceber, interpretar aquela lei, não ter dúvidas absolutamente nenhumas, contornar uma série de regulamentos, uns que se contradizem uns aos outros, porque depois há o regulamento dos incêndios e o regulamento, por exemplo, das acessibilidades, em que um obriga e o outro, portanto, contrapõe exatamente aquilo que o outro obriga, é extremamente complicado. E as pessoas fogem, obviamente, que não há nenhum promotor que seja um produto muito atrativo. Pronto, e depois, se calhar aí sim, ao nível autárquico, acho que deve haver também uma determinada força para se poder fazer alguns mecanismos de planeamento, os ditos planos de pormenor, mas também penso que são as pessoas menos responsáveis, apesar de tudo, são os autarcas e as autarquias neste aspecto, porque vindo de cima, as leis é sempre muito mais fácil. Eu dou, se calhar, posso estar aqui a dar uma tarde inteira de exemplos. Atualmente temos um projeto onde é obrigatório termos estacionamento, mas nós vamos colocar o estacionamento, por simplesmente o projeto é completamente inviável do seu ponto de vista económico. O promotor já não vai fazer, então fica lá a ruína. E a Câmara diz, bom, mas antes ficar a ruína do que a habitação não ter estacionamento. Não, eu não concordo. Eu concordo, se calhar, que essa autarquia, se pretende efetivamente que haja uma revitalização do seu espaço, portanto, para reabilitar, por exemplo, que pense em bolsas de estacionamento, porque hoje em dia ninguém faz vida sem carro. Se calhar daqui para uns anos começamos a fazer a vida sem carro, mas até hoje não. Hoje, se nós podemos levar o carro para dentro do quarto, nós levamos. E como é que eu vou promover um imóvel no centro de uma cidade se nem sequer consigo estacionar? Pelo menos que estacione ali próximo e que tenha essa possibilidade. Sei lá, eu acho que em termos genéricos, e quem sou eu para estar a fazer essas considerações, é efetivamente a falta de planeamento, de uma ideia para uma cidade. Daquilo, o que é que nós pretendemos? Alguma vez se fez isso do género, bom, Coimbra, Lisboa, o que é que seja, o que é que eu quero desta cidade? É uma cidade para o turismo, é uma cidade para os serviços, é uma cidade, o quê? O que é que eu quero fazer? E as coisas não se têm feito assim, nem em Coimbra, nem em lado nenhum. Aquilo que se tem feito é casos em função da pressão imobiliária, e se eventualmente agora chegar aqui um fundo a Coimbra e se lembrarem que aquela zona toda da Baixa é para fazer casas que nunca mais acabam e aquilo depois tem uma valorização enorme, deitam tudo abaixo, ou pelo menos ou conseguem criar ali grandes condições e depois aquilo tem uma promoção muito boa e isso acredito e depois a autarquia vai atrás daquilo e comprar a ideia. Isso de vez em quando acontece, até noutras cidades,
Fora isso, não havendo planeamento e não havendo esta concertação, que também é muito difícil, porque nós estamos de fora, é sempre muito mais fácil dizer, mas devíamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Quem está nos centros de decisão, pois tem muita dificuldade em gerir até algumas sensibilidades, que é a lei da equatividade, portanto, quando se está a fazer um plano pormenor e que cada um não perca aquilo que já tem, portanto, ser medidas equitativas, não é? Mas há sempre alguém que perde, porque o lote dele que ficou traçado dá para norte e o outro dá para sul, apesar de ter a mesma capacidade construtiva, portanto, também é muito difícil de implementar isto, e depois estas coisas às vezes só acontecem quando há uma dinâmica para determinado sítio. Nós vimos, por exemplo, aí sim, temos bons exemplos, e já fugindo agora aqui um bocadinho da reabilitação das cidades, mas no fundo é o que aconteceu, por exemplo, na Expo de Sevilha, o que aconteceu na Expo de Lisboa. Aí houve planeamento, houve a capacidade de Portugal pensar, vamos reabilitar uma zona, vamos aproveitar os nossos fundos, mas a cidade vai se alargar, vai haver cidade. E cidade, na minha opinião, só existe quando ela é heterogénea. Não é, que isso não acredito, que uma cidade se faça em zonas de habitação, em zonas de desporto, em zonas de serviços. Essas cidades nem sequer funcionam, não é? E já houve muitos exemplos que tentaram fazer isso, para fazer a deslocação desses centros, e isso não funciona. Temos bons exemplos que este é o mais paradigmático, que é a forma como foi pensada a reabilitação portanto, da zona ribeirinha de Lisboa, e depois também há outros bons exemplos. Mas aquilo é também casuístico, porque houve ali a possibilidade de investir e ali foi bem investido. Agora, em termos nacionais, eu não conheço, sinceramente, eu considero que nós somos dos países, e falsa modéstia, mas em termos de arquitetura, nós, Portugal, temos dos melhores arquitetos que existem no mundo. Mas agora pergunto, em termos de urbanismo, como é que somos classificados em termos de país? Eu tive durante vários anos no meu escritório arquitetos alemães, não é por serem alemães que são melhores que nós, nem pior, mas é o que eles diziam, assim, vocês, em termos urbanísticos, é uma desgraça. Porquê? Basicamente porque não temos planeamento. E é um bocadinho isto, se calhar eu estou a falar da minha visão e da minha experiência, daquilo que eu acho. Não tem que estar sequer certo, é só o meu ponto de vista. Tópico. Só uma questão. Sabem por acaso que o PDM neste momento está em vigor e há consulta pública? Quantas pessoas é que já deram sugestões? Também. Segundo off-topic, e concordando aqui com o meu colega, em final de fevereiro, creio que foi em final de fevereiro, o nosso Ministro das Obras Públicas fez uma entrevista na televisão e disse: finalmente temos um portal, Ciro Joé, que reúne toda a legislação da construção. São 2.200 decretos-leis. E acrescentou, e uma boa parte deles são antagónicos. Quando o decisor diz isto, o que será feito de nós, projetistas? É delicado, realmente. O Centro Histórico de Coimbra é um centro histórico delicado. Não é um centro histórico muito grande. Tradicionalmente, as pessoas que moram em Coimbra, moram no Centro Histórico de Coimbra, há uns anos esta parte do Centro Histórico, ou o nosso Centro Histórico, é muito ocupado por famílias um bocadinho mais desfavorecidas, pessoas que vêm de fora e que não encontram nos primeiros tempos casa para habitar e encontram nos meandros da baixa e da alta sítios para habitar. São os estudantes que têm mais dificuldade em pagar um bom estudo ou um bom quarto, vão ficando pela baixa, porque efetivamente as coisas são mais acessíveis, e a nossa baixa há 20 anos que é isto, não é? E a primeira coisa que eu, concordando em tudo aquilo que vocês dizem, realmente era preciso uma ideia para a baixa e para a alta. Acho que isto é um todo centro histórico, deve ser muito comum. É preciso uma ideia, e essa ideia, efetivamente, e infelizmente, se há, ninguém conhece muito bem, e se há, efetivamente, ainda não foi colocado em prática. Nós temos agora o método Mondego, que vai significar, vai trazer, assim esteja concluído, um avanço grande para os locais que estão ali associados ao percurso do método, parece mais ou menos atual. Agora, a Baixa, efetivamente, podia ser o melhor sítio da cidade, porque pode ter de tudo. Pode ter um sítio onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, onde vivem
todas as classes sociais, onde vivem as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que têm menos, as que estudam, das que estão reformadas, e aquilo tem espaço para essas pessoas todas. É preciso preparar um sítio onde, efetivamente, alguns sítios têm que ter estacionamento, sim. Se calhar temos que associar à Baixa de Coimbra soluções de tecnologia associadas às smart cities e a serviços que o próprio município pode prestar, mas é preciso ver a Baixa de uma forma um bocadinho diferente daquela que nós estamos à espera que aconteça, não é? Então, estamos sempre à espera que seja o investidor que vá resolver o edifício que está devoluto, consiga entrar em contato com os 15 proprietários, herdeiros, com cada um num lado do mundo, para tentar resolver o problema da compra e da regeneração do edifício. Nós sabemos que este é um problema premente da Baixa de Coimbra, da Alta de Coimbra. Associado a isso, há uma falta de vontade grande, e eu não queria entrar por aqui para não ficar nervoso, uma falta de vontade grande da autarquia, no sentido em que já devia, porque tem ferramentas para isso, instituir formas de pressão e de pressionar os proprietários a vender os imóveis. Há imóveis que estão há anos na mesma família que não querem vender porque é uma pura especulação. E, efetivamente, enquanto isto não começar a mudar um bocadinho, vai ser difícil de conseguir fazer chegar à alta e à baixa, ao nosso centro histórico, aquilo que se pretende, que é a habitação. Agora, as casas e os edifícios são pequenos, é verdade. Mas são na baixa e na alta de Coimbra, como são nos centros históricos dos outros países. Há edifícios maiores e outros que são mais pequenos. E, portanto, é aqui neste equilíbrio, nos edifícios pequenos, se calhar são para os turistas alugarem em short term, e os edifícios maiores serão para outras pessoas habitar. E é neste equilíbrio, julgo eu, é que podia a baixa acontecer. Agora, o primeiro passo, eu diria que deve ser este. Há demasiados edifícios devolutos que vão continuar devolutos se não se conseguirem tornar habitáveis. Em parte já responderam que seria a minha próxima pergunta, e era se fossem responsáveis pelo urbanismo de Coimbra, o que é que faziam? Em parte já responderam essa pergunta, não sei se querem dizer, de acrescentar alguma coisa a isso, senão passamos para o próximo tema, que é de facto falar na sustentabilidade e na eficiência energética. Que soluções principais é que vocês veem como quase obrigatórias estarem nos vossos projetos? Começo agora eu. Então, claro que é um tema cada vez mais nos deve preocupar, a nós e às gerações futuras, que é a sustentabilidade, e inevitável está ligada à eficiência energética. Eu acredito, sou daqueles que têm convicção que, e há pouco também falei nas florestas, e é um tema que eu penso sempre, cada vez mais, isto pode ser paradoxal aquilo que eu vou dizer ou não, mas se nós tivermos uma floresta regulada, e acreditando que podemos fazer estruturas em madeira, ou cada vez mais utilizarmos a madeira em muitas obras, não é? Que já há até alguns casos destes em Portugal e, digamos, com algum investimento de vulto, ou seja, ter uma indústria da floresta controlada que nos dá a madeira é algo que fazemos de forma sustentável, produz menos resíduos e, inevitavelmente, é amiga do ambiente. E tudo isto, se for feito com planeamento, mais tarde vamos tirar, portanto, o partido disso mesmo. Quanto àquilo que nós atualmente fazemos, eu em termos pessoais, em termos de eficiência energética, sim, vamos utilizando alguns mecanismos que estão ao nosso alcance e também ao alcance da carteira dos nossos clientes, sejam eles empresariais ou sejam eles o cliente mais privado. Desde logo, tentamos, inevitavelmente, que a classificação do edifício em termos de classificação energética seja o mais próximo do AAA. Isso é a primeira batalha, que nem sempre é conseguido, mas vezes porque as decisões de arquitetura são mal concebidas, obviamente, ou pelo menos
tem ali algumas premissas que são inultrapassáveis, isto por mútuo acordo também do promotor, que para se chegar àquela classificação temos que prescindir de algo. E às vezes o promotor diz, não, então prefiro ter uma classificação um bocadinho mais abaixo. Portanto, a primeira preocupação que nós temos é desde logo, a classificação do edifício em termos de classificação energética ser o mais alto possível. Isso, inevitavelmente, vai ditar as nossas soluções em termos quer de materiais, quer de soluções. A seguir, o que é que nós tentamos também? Que, pronto, ele tendo a sua eficiência energética, portanto, tenha, digamos, e agora perdi-me aqui um bocadinho no raciocínio, peço desculpa, a forma como lá chegarmos. Para que ele tenha essa eficiência energética, nós incorporamos, também foi há bocadinho dito aqui, que é algo que ajuda, inevitavelmente, a colocação do típico solar térmico e do painel fotovoltaico, inevitável, porque estamos a aproveitar a energia vinda do sol. Utilizamos também sistemas como bombas de calor que têm um coeficiente de reaproveitamento de energia, ou aquilo que elas debitam e o que gasta tem COPs que traduzem em um bom rendimento energético, e estas são aquelas que estão assim mais à mão e que hoje começam a ser mais democratizadas, inevitavelmente o preço também começa a ser mais competitivo, ou seja, quase que dá para, entre aspas, qualquer pessoa começar a adaptar este tipo de sistemas. Conseguimos também incorporar alguma gestão eficiente, e aí já com o uso alguma parte em programas que ajudam também a controlar a eficiência energética, ou seja, não estar a gastar determinado tipo de energia em determinado tipo de compartimento e vice-versa, e portanto fazer ali a gestão um bocadinho com o uso da domótica, muito embora haja algumas soluções que ainda podem ter algum custo associado a isso. E outro aspecto também que incorporamos, isto é que eu falo mais aqui da minha experiência, é também no aproveitamento, óbvio, das águas pluviais. Isso em alguns municípios até já é inclusivamente obrigatório para regas, para quem tem espaços jardinados, e estas são aquelas assim mais básicas que estão assim mais à mão e que de alguma forma já ajudam bastante, não é? Comparativamente com aquilo que era um edifício que há uns anos, onde a parte energética estava completamente posta de lado, isto hoje, se nós formos avaliar esses edifícios que faziam versus meia dúzia destas medidas, epá, em termos de rendimento energético é espetacular, porque desde logo as fachadas hoje já têm um tratamento completamente diferente, uma inércia completamente diferente, por si só, já é um ganho enorme. Se associarmos a isso uma gestão da energia ainda muito mais eficiente, à longa os benefícios são grandes. Mas, para terminar, eu acredito que ainda assim podíamos, e é um tema que eu gosto sempre de falar, que é na gestão da floresta, porque é algo que está sempre a acontecer situações desagradáveis, onde nós, todos os anos, infelizmente, temos incêndios, e uma das causas é, inevitavelmente, a floresta está mal organizada, não é? Então, aquilo que é um problema podia passar a ser uma mais-valia, porque a floresta, efetivamente, bem gerida, dá muito dinheiro, ou pelo menos ajuda-nos a ganhar muito dinheiro. E isto, levado para a construção, há países que o fazem, há empresas em Portugal neste momento que o fazem, há um grupo como a Vanguard que ainda agora comprou uma empresa por 20 milhões que investe efetivamente em casas de madeira como estruturas, portanto, e é um grupo que tem o peso que tem, toda a gente conhece, é porque de facto está ali uma mais-valia também, não é? Mas isto foi o que me apraz dizer relativamente a este tema. Eu acho que disseste tudo, resumiste todos os pontos. Eu acho que o único ponto que se pode estar nisso tem a ver com a palestra anterior. Sem dúvida, Portugal tem uma exposição solar maravilhosa. E se nós olharmos para exemplos de países que são mais evoluídos, pelo menos nós, por exemplo, Nova Iorque adotou um sistema de culturas nas coberturas para diminuir os transportes de vegetais,
de aproveitamento solar. Eles têm uma expressão solar muito inferior à nossa. Sem dúvida, em Portugal, se adotasse para um parque solar em todas as coberturas dos edifícios que nós temos, nós não íamos precisar mais de barragens, nem de centrais termoelétricas, ou seja o que for. Temos uma abundância de sol. O problema está é que os sistemas atuais de fotovoltaicos ainda estão em desenvolvimento. E se eu comprar um sistema fotovoltaico para uma habitação, eu vou rentabilizá-la em 10, mas em 7 ela já começa a ter problemas de ser substituída. Quer dizer, não chega ao máximo da rentabilização. Havia um programa interessante, que era em que, quando os painéis estavam a produzir, podiam habitar na rede e era pago, era sem dúvida um incentivo, mas a EDP percebeu que ia perder o monopólio, então voltou atrás com toda essa situação. E nós estamos a perder situações, oportunidades de melhorar a sustentabilidade da nossa produção energética. Essa é uma. Fiquei muito espantado com a anterior interlocutor, que mostrou uma solução. É limitar-se a 500 metros quadrados de cobertura. Porquê é que qualquer pessoa que tem 100 metros quadrados não pode ter 2 ou 3 painéis e produzir para esse conjunto? É pena, mas acho que pode ser que eles cheguem a essa conclusão e continuem a expandir dos 500 para os 100, para os 50, e todos nós podemos contribuir na produção e na sustentabilidade de uma forma simples e eficaz. Passa a palavra. Cada vez com mais coisas ditas, e portanto, cada vez me resta menos para dizer. Eu acho que há, para além de tudo isto que está regulado, e que é boa verdade, ainda bem que nós não podemos fugir disto, não podemos fugir de aplicar painéis fotovoltaicos de aquecimento de águas sanitárias, temos que utilizar tanto nas bombas de calor, etc. E ainda bem que está regulado, porque senão então não se fazia coisa nenhuma. Eu acho que ainda assim há esta questão da sustentabilidade nas habitações. Eu acho que tem que partir um bocadinho de cada um de nós. Ou seja, da ideia de ter uma sala com 100 metros quadrados, eu agora que estou a fazer no carro, tenho que ter uma sala com 100 metros quadrados. Isto não é sustentável. Não é sustentável ter 5 quartos quando eu, na verdade, só tenho 2 filhos. Não é sustentável. Não é sustentável eu não pagar a luz da sala. Não é sustentável. Não é sustentável. E são só maneiras de viver. Nós temos que viver de uma maneira diferente daquelas que nos habituámos a viver. Vivemos sempre com folga. Não é? E esta folga fez-nos chegar aqui. Nós ainda temos muitos clientes das habitações particulares, que efetivamente o desejo de projetar a sua primeira casa é tão grande. Tudo tem que ser grande. Tem que haver um quarto para os shoppings, um quarto para as shoppings. Tem que haver sempre coisas, para tudo tem que ter um quarto novo. E, na verdade, isto não é sustentável. Não é sustentável. Não é sustentável, antes de mais, porque a casa fica cara e o banco não lhe empresta o dinheiro. Mas mesmo que empreste, não é sustentável. Depois temos que aquecer a casa toda. Temos que continuar a ter cuidado, no verão, de fechar o store durante o dia e abrir o store e as janelas à noite. Este é um equilíbrio. Eu, desde que venho morar para Coimbra, faço isto. Eu não tenho ideia de alguma vez ter ligado o ar-condicionado ou de ter sequer. E eu acho que primeiro há aqui uma questão de atitude do projetista, quando pede uma casa para 100 metros quadrados e 15 quartos, quer dizer, veja lá, se não precisa só de 3, ou vá 4. Porque se calhar só precisa disto. E não vale a pena nós andarmos a crescer e depois, quer dizer, depois chegamos, os miúdos vão estudar para a faculdade e a malta fica, pá, que não dava mesmo jeito, era ter um T2. Porque ainda por cima eles vêm à vez a casa, eles vêm à vez para os netos, acham beliche. Gosto tanto, ainda bem que disse isso, o senhor é novo, os meus sócios estão ali para eles ouvirem bem. O senhor é novo. Muito obrigado. Mas, na verdade, há um equilíbrio que eu julgo que é preciso ter. Antes de, ou em paralelo, a esta questão da regulamentação, que foi criada, e foi criada muito bem. Mas olha, deixa-me dar mais chega a todos, porque isso é interessante. Eu uma vez tive um cliente que veio para pedir uma casa para ele e para a família. E a casa devia ter 200 metros.
Sabes qual foi o tamanho da casa final? 400. E fazer 3 projetos. Já agora tínhamos de piada. Eu gosto muito desse teu discurso, principalmente porque eu costumo dizer isso à minha mulher. Ela diz-me sempre: temos uma casa pequena, temos que mudar uma casa maior, não temos um quarto para visitas. Eu costumo dizer: um quarto para visitas? Eu vou comprar uma casa para ter um quarto para visitas. Pague-lhe o hotel, que é mais barato. Sim, sem dúvida. Ora bem, da eficiência energética passamos para materiais de construção alternativos, os pré-fabricados, os novos materiais que existem. Qual é que é a vossa opinião sobre eles? Bom, antes de mais, antes de começarmos esta questão dos materiais que existem, nós não conseguimos conhecer todos os materiais do mundo. Fica já, não conseguimos. Okay? Portanto, todos os dias se inventam sistemas construtivos novos, com materiais novos, e nós não temos capacidade de acompanhar isso. Portanto, há vezes são os nossos clientes que nos trazem o material novo, e não há mal nenhum. Os grandes gabinetes têm desenvolvimento de materiais por projeto, que é uma coisa surpreendente. Eles inventam novos materiais para novos projetos. É uma coisa que não nos passa pela ideia. Mas sim, em primeiro lugar, a pré-fabricação é uma coisa que não se faz muito em Portugal, embora já há alguns anos que se tenha a fazer. A pré-fabricação estava muito associada àquilo que são as pequenas construções. Na altura em que a orla costeira começou a ser tomada pelos bares de praia, há coisa de uns 10 ou 15 anos, era esse tipo de construção que se fazia. Construção pré-fabricada, que se fazia muito em indústria, muito associada à madeira, como estavas a dizer. Já se faz realmente há algum tempo. Há indústrias, algumas empresas clássicas, a Casema, sei lá, a Tosca, que desde sempre faziam construção pré-fabricada com materiais que não eram normalmente utilizados em Portugal. Os nossos materiais são o tijolo, cerâmico, o reboco, então, as estruturas mistas, e não a madeira. Sim, sempre, mas há sempre uma conotaçãozinha que é uma casa de madeira e neste sentido é menos qualificada. Não é verdade, realmente. As casas, neste caso, de madeira, que estamos aqui a falar, são muito qualificadas. É uma questão de tempo até toda a gente se habituar à ideia. Agora, o que é novo no mercado, mais ou menos novo no mercado, é esta mudança. As grandes empresas, não significa que não estejam empresas gigantes nesta patente, mas as grandes empresas com que tenho mais contacto já estão a desenvolver sistemas de construção pesada, sistemas de pré-fabricação pesada para grandes edifícios. A Casai não desenvolveu um sistema construtivo, mas utiliza um sistema construtivo europeu, conhecia, que não foi inventada por ele, mas para fazer grandes edifícios, e já existem. E trazem esta tecnologia, porque, na verdade, já hoje os painéis da manhã são os dias, é absolutamente essencial reinventar o setor da construção, os miúdos mais novos e os menos novos, cada vez lhes apetece menos andar ao frio, andar à chuva, e a construção civil ainda se faz num local onde é para exigir o edifício. E, portanto, quanto menos tarefas foram feitas no local, mais fácil será de conseguir trazer pessoas para esta indústria. E, portanto, eles perceberam isso e, na verdade, já têm casas de banho que são feitas no estaleiro, todos os quadros elétricos, é o que me lembro de uma visita aqui, todos os quadros elétricos são feitos em estaleiro, há partes da casa que são feitas em estaleiro, depois são transportadas e as casas de banho abrem como se fosse um leque e ficam instaladas. Tem as lajes pré-moldadas, um sistema misto entre betão e madeira, uma coisa bastante curiosa. Vai acontecer. Não há dúvida nenhuma. Vai acontecer e são eles que vão conseguir vender mais barato. Okay? Porque ainda assim há que é uma vantagem gigante do nosso país, do ponto de vista da construção relativamente a outros
já se industrializaram há mais tempo, era a capacidade que nós tínhamos de fazer tudo de forma manual, não é? Os centros históricos viveram muito disso. Fazer uma janela à mão. O carpinteiro, lá na sua bancada, fazia a janela. Depois entrava água, mas fazia a janela. Isto é inconcebível em qualquer sítio do mundo industrializado. Há normas que têm de ser cumpridas. Não? E agora, algumas delas já começam a ser cumpridas. Tá? E o futuro vai ser este. Existirão casas com janelas feitas à mão que entram água? Sim. Mas não são essas que nós estamos a... O problema que nós estamos a tentar resolver aqui hoje não é isso. Hoje é tentar vender casas por 275 mil euros a 300 mil euros para as pessoas da classe média conseguirem comprar. Porque senão nem os bancos podem oferecer dinheiro, nem as pessoas podem comprar a casa. E é neste sítio que nós estamos. E os projetos têm efetivamente de tender, pelo menos alguns deles, não são todos, não é? Vão continuar a existir casas de 1.000 metros quadrados, de 2.000 e 3.000. Tudo bem, ainda vai. É para a malta, não é? Se divertir um bocado, mas também é preciso discutirmos isto e estarmos permeáveis a que aconteçam estas mudanças. Digo eu, isso é só a minha opinião. Sim, eu acho que vai acontecer. É uma questão cultural. Como quando nós começámos aqui há uns anos com a introdução daquilo que toda a gente diz que é o pladur, que tecnicamente é o gesso cartonado, e onde havia uma enorme, não era uma certa, era uma enorme relutância, disse, mas isto não tem resistência nenhuma, e então com o advento do gesso cartonado, hoje em dia já ninguém questiona, pode haver um caso ou outro que as pessoas não gostem e respeito, e nós tínhamos o pladur que era o tabique, não é? E era muito de cada lado. Qualquer sistema de pladur é feito de cada lado. Exatamente. Sim, na altura fazia-se. Qualquer coisa e fazia Tal e qual. a versão ao pladur. Mas eu digo que isto é inevitavelmente algo que vai acontecer e tem a ver com um desenvolvimento socioeconómico, e quando eu digo socioeconómico, inevitavelmente que tem a ver com o nível de instrução que cada vez mais nós vamos tendo e vamos dando primazia a outros fatores. Eu particularmente faço vários trabalhos para o estrangeiro, nomeadamente para o Luxemburgo, e onde ao início foi um bocado difícil compreender como é que se fazia. Há pouco estavas a falar, e é verdade, toda a gente queria casas grandes, e ainda continua a querer. Quando eu chego e começo a fazer projetos para o Luxemburgo, eu vejo que aquilo é o tamanho de um quarto. Uma casa para uma família inteira é quase o tamanho de um quarto. Porquê? Porque o território é tão caro e o terreno é tão caro que eles racionalizam tudo, porque senão não tem hipótese, e mesmo um pequenino T0, estamos a falar, aqui dá uma mansão, em termos de valor. E como, isto como exemplo, as novas gerações têm outro tipo de preocupações que não a habitação. Isso está claro, ninguém hoje vai querer hipotecar a sua vida, isto é o que todos os dias nos chegam ao escritório e que dizem, eu quero fazer uma habitação, mas eu não quero estar aqui a minha vida toda a pagar isto. E está corretíssimo. Cada vez mais há essa consciencialização. E é inevitável que... eu vou agora aqui um bocadinho atrás, porque é que houve um período que pediam casas muito grandes, tem a ver também pelo facto de, nos tempos dos nossos avós, falando na generalidade, as casinhas eram muito pequeninas porque havia poucos recursos. Então fazia-se a vida na cozinha, portanto, havia casos que só tinha a cozinha e 2 quartos que davam para a cozinha, não é? Exatamente. E então, depois os filhos dos nossos avós, os nossos pais, disseram, bom, mas viver com este espaço não, eu já tinha um bocadinho mais de dinheiro, então vamos alargar isto. E depois viemos nós, estragámos tudo. E a minha geração nesse aspecto quer casas de 500, 600, 700 metros, e depois era naquela altura que havia dinheiro para tudo. Aliás, presumo que ainda esteja aqui alguém presente das instituições bancárias, era a célebre fase em que se comprava uma casa e dizia, mas não quero levar o carro e tal, mas para os móveis, e naquela altura, mas uma casa só com 500 metros, imagina, pronto, isto tem tudo a ver com desenvolvimento socioeconómico e cultural.
hoje, e com as pandemias, com as guerras, com algo que se está a passar também, que é, eu hoje posso estar em Coimbra a trabalhar para Nova Iorque, a fazer projetos para Nova Iorque e vice-versa. Portanto, há hoje um entendimento global completamente diferente daquilo que foram, já não digo mais, mas há 20 anos atrás. E hoje a aceitação, assim como, na altura, eu vou falar agora em caso próprio, eu tenho um carocha muito antigo, e aquilo é só ferro e tal. E na altura aquilo era percebido como, efetivamente, aquilo é que é robusto, aquilo é que tem segurança. Nada disso. Hoje em dia um carro de plástico tem 1000 vezes mais segurança. E então esse estigma vai tendencialmente desaparecendo, na minha opinião, inevitável, não é? As gerações mais novas, ainda mais com a informação que têm ao seu dispor, compreendem facilmente que, ainda bem que nós estamos a utilizar o gesso cartonado, porque, primeiro, se calhar é mais amigo do ambiente, gera menos resíduos, é mais rápido, qualquer coisa que eu queira fazer, posso rapidamente fazer uma nova funcionalidade, esse estigma vai inevitavelmente desaparecer. Então, se me perguntarem agora, mas tem feito disto? Pouco, porque isso vem sempre dos promotores. E os promotores, o que é que tentam fazer? Aquilo que o mercado procura. Mas cada vez mais vai aparecendo. Ou seja, também já tenho aqueles clientes que dizem, mas já não pode, não há métodos muito mais rápidos para pré-fabricação. E sim, já vai, há pouco falei na Vanguarda, e a Vanguarda também está a desenvolver isso. E para criar um segmento diferente, um segmento para que a pessoa não pense, bom, eu tenho uma casa pré-fabricada, sou um desgraçado, eu não tenho dinheiro para mais, que é esse estigma que é associado, mas rapidamente, rapidamente, não sei se é um ano, se é 10, acho que é inevitável mesmo que isso vai, até porque hoje nós temos soluções que numa pré-fabricação personalizamos, ou seja, porque quando nós estamos a desenvolver um projeto, inevitavelmente, se for para uma casa, para um cliente específico e não casas generalistas para vender, há ali um cunho muito pessoal que o cliente quer e que nós imprimimos, e que eles pensam que numa casa pré-fabricada isso deixa de acontecer. Não, uma casa pré-fabricada não quer dizer que nós não consigamos dar, efetivamente, na mesma, esse cunho. Agora, há algumas tendências, por exemplo, e fala-se na impressão 3D e não sei quanto, bom, isso não creio que seja muito rápido, principalmente para o nosso mercado. Acredito que isso seja para mercados que necessitam ainda mais de habitação do que nós, e sem estigmatizar ninguém, mas serão mercados mais próximos da América Central, da África, porque a necessidade, comparado connosco, é imensuravelmente maior, não é? E aí com essas novas técnicas, que já se começam cada vez mais a fazer, que é casas impressão 3D. Para cá, a esse nível, penso eu, que a curto prazo é só o tempo, mas a curto prazo ainda não. Agora, usar construção mais de pré-fabricação, e também se falava aí no light steel frame, que ajuda a que a construção seja mais rápida, não acredito, e uma das questões que estava aí colocada era até no preço, não acredito que a pré-fabricação possa ter muitas vantagens em termos de preço. Tem em termos de rapidez, tem em termos de eficiência ambiental, porque a não criação de resíduos inevitavelmente já é um valor, é um ecovalor, e é muito importante, e cada vez mais a nossa geração tem que ter essa preocupação do ecovalor, e hoje é curioso, por exemplo, qualquer empreendimento que nós façamos, a primeira coisa que o promotor quer é onde é que nós vamos elencar a questão da sustentabilidade, a questão da ecoeficiência, tudo por aí fora, portanto, e os jovens qualquer dia só vão comprar casas se elas tiverem mesmo esse valor, porque têm outros interesses na vida e têm outra visão sobre a vida, não é? Que nós não tínhamos, porque também nós derivamos de um certo desenvolvimento social. Finalizando, se eu acredito que ela vai existir, vai. Agora, não acredito que seja assim uma coisa que entre tipo bulldozer e que vá dominar. Não, até porque se nós repararmos, nós ainda hoje empregamos, e vamos continuar a empregar durante muitos anos, técnicas que vêm dos romanos já, e há muita coisa que na construção ainda é muito manual.
É incrível, é das áreas que menos evoluiu, em termos daquilo que é a mão de obra. Eu diria que deve ter sido das áreas que menos evoluiu. Exatamente, completamente, é pedra. Mas resiste, sem dúvida, não sou nada contra. Eu também não vou dar aqui a minha opinião muito pessoal em relação a determinados temas, porque depois cada um tem a sua opinião. Eu estou a falar do ponto de vista mais genérico e daquilo que é a análise daquilo que se passa. Mas a construção nunca evoluiu muito nesse sentido. Uma das grandes invenções foi a criação do botão armado, que permitiu, digamos, que houvesse uma liberdade conceptual muito maior, e pronto, já evoluiu também muitas outras coisas, mas na sua essência ainda deposita muita mão de obra mesmo. Mas sim, cada vez mais é inevitável que esse processo seja levado a cabo e que vá acontecer. Quer dizer, eu vejo a utilização destes sistemas construtivos, que ainda são alternativos, começarem a ser utilizados, principalmente da parte da utilização, que diminui os resíduos, diminui o tempo de execução da obra, e cada vez mais vai entrando, cada vez mais os empreendedores estão cientes que é uma mais-valia utilizá-lo. Mas tenho alguma reticência em ver o resto das situações a ser usadas. Primeiro porque a nossa legislação continua desenhada para botão. Segundo, o custo de construção de um sistema de pré-configuração ainda consegue ser muito próximo, ainda não é rentável o suficiente para ser uma opção. Porque o custo é muito próximo do tradicional. E nessa escolha, o tradicional é sempre favorecido. Ou seja, nós ainda estamos a meio do desenvolvimento. Eu lembro de uma história que eu tive há muitos anos atrás, em que eu tinha um cunhado que tinha um terrenozinho pequenino, um loteamento em Isadinho. E lembrei-me de fazer para lá uma casa de madeira. Desisti. Porque estava a pensar em comprar uma casa no estrangeiro, que vem pré-moldadas, chegam, eles montam, só precisam fazer a base, depois a infraestrutura, vêm todas montadas. E a Câmara, a primeira coisa que me perguntou é, ok, projetos de água, desbotes, estabilidade. Arrumou logo assim. Que a empresa não fornecia essas possibilidades todas, os projetos todos. E hoje em dia a legislação continua com essa dificuldade, ou seja, está vocacionada para um tipo de construção e tem muito pouca folga para a restante. Até mesmo a tipologia de habitação continua a ser muito agarrada à legislação. Os seus avós da senhora faziam aquela casinha, tinha a cozinha e a sala e os 2 quartos. Eu não posso fazer isso hoje em dia, a região não me permite. E se nós formos aos Estados Unidos, é típico. Cozinha-sala, cozinha ao fundo, de um espaço grande que tem sala, mas nós vamos fazer isso hoje em dia, a região não permite. A legislação ainda continua a ser um dos elementos que mais atrasa o desenvolvimento da arquitetura e da construção em si. Eu não tenho dúvida nenhuma. O que nós temos estado a dar conta é que o mercado abriu-se ao mundo, não é? E é certo que nós estamos habituados a esta forma de ver as coisas a serem construídas. Mas, na verdade, o mundo tem outras maneiras de fazer. E esta questão da legislação, eu concordo em absoluto, é contornável. Não é a legislação, é os sistemas podem ser corrigidos para passarem a cumprir a legislação. E, na verdade, os mercados vão ser cada vez mais abertos a estas coisas. Eu falo isto porque chegam ao escritório com relativa frequência novos sistemas construtivos, mas que já não metem tijolos, já não existem. E que, olha, aparentemente, isto funciona como funciona bem. E se o mercado, umas vezes, está mais remitente a adotar estes sistemas construtivos, hoje em dia, em que a urgência de construir é tão grande que, claramente, todos os meses que nós conseguimos poupar naquilo que é construção de empreendimento, recordo-me que o último da Casais foi um hotel, uma coisa
em Braga, até com uma dimensão muito considerável, nas primeiras 3 ou 4 semanas, aquela brincadeira fica toda montada. E isto tem significado, ou seja, o custo do sistema construtivo, se calhar agora o custo do tempo é que é gigante. Em dia, o jovem, nós falamos disso algumas vezes lá no escritório, que é, a malta que vem trabalhar connosco tem muito esta questão do objetivo. Mas por que eu estou a fazer isto? Por que é que eu venho trabalhar? É tudo um bocadinho diferente. Sabe? Temos que nos adaptar. Ora bem, vamos para a última questão. Como é que vem o futuro da habitação em Coimbra? Exatamente, olha, essa é a primeira palavra que eu tenho. Difícil. Difícil. Difícil pela falta de planeamento, pela burocracia que está associada à construção, difícil pela falta de mão de obra, e pela falta, e quando eu falo mão de obra, não só a mão de obra para construir, como a própria mão de obra técnica para projetar. Não sei qual é o futuro, não sei, mas que é difícil projetar para Coimbra, os entraves são demasiados. Parece que estamos sempre em guerra, tentar chegar. A nossa vida, como projetista, eu sinto que é, autenticamente, tentar empurrar um barco gigantesco que está encalhado para dentro da água. É verdade. E isso torna a construção em Coimbra muito, muito difícil. Eu muitas vezes questiono o porquê. Porquê que há esta dificuldade? Porquê que há esta... Coimbra perdeu imenso com toda esta morosidade e toda esta dificuldade. Não temos um parque industrial, não temos empregos, não temos quantidade de empregos para fornecer. Coimbra não pode, uma cidade não se pode centrar em 2 aspectos. Depois dizem-me do outro lado, mas nós temos um nível de qualidade de vida excelente, dos melhores na Europa, estamos no topo. Mas porquê é que nós temos qualidade de vida se não há emprego, se a educação tem a dificuldade que tem, se tudo isto corre mal? Porque a forma de quantificar a qualidade de vida na cidade é dada pelo tempo de percurso de casa ao trabalho, por causa das condições de acessibilidade. Isso é tudo muito bonito, mas ninguém vai viver disso. Se alguém vai viver para esta cidade, tem que trabalhar, tem que ganhar o seu dinheiro, tem que quer comprar uma casa. Como é que consegue chegar a isto se as dificuldades são tantas? Como é que os jovens vão ficar em Coimbra? É difícil. Mas cada vez mais nós estamos a construir e temos uma universidade maravilhosa para construir profissionais de altíssima capacidade, mas vão todos embora. Nós não temos como os fixar. É claro que a habitação vai sofrer desta situação. Embora continue a faltar casas, muito pelo facto de muitos estrangeiros estão a vir para Portugal, estão a vir brasileiros, ucranianos, todas estas populações que têm dificuldades lá vêm para cá e depois não têm de viver e precisam. Mas eles não têm capacidade económica para hipotecar-se de uma casa que custa 250, 350 para viver ali um filho, 2 filhos. Ou o paradigma da construção muda e da cidade, da organização da cidade, ou então vai ser muito difícil que as nossas próximas gerações continuem a usufruir da cidade e a viver nessa cidade e fazer essa cidade construir. Mas esta bola é muito difícil de chutar. A minha visão é claramente cética. Ou melhor, acho que vai continuar a ser cada vez mais do mesmo. Se nada mudar, não estou a ver o que é que pode vir
o que é que pode vir daí, não é? Já não basta a legislação, que é extremamente complexa em muitos casos, e se falarmos da reabilitação, então, inevitavelmente, né, a reabilitação é sempre um tema também mais difícil, até de operacionalizar. Já não basta a legislação, temos também, inevitavelmente, aquilo que para nós é sempre um enorme fantasma, que são os licenciamentos, não é? Por uma ordem de razões, seja A, B, C ou D, seja problema do arquiteto, seja problema da Câmara, seja problema do promotor que não quer para cumprir, sei lá. Há muitos fatores que levam a que os licenciamentos sejam penosos. Era o que eu dizia, bastava tirá-los de lá para fora que já era bom. Eu ainda sou do tempo, isso, na altura... Deixa-me dizer uma coisa. Parece que voltamos à escola e somos avaliados se o nosso projeto está correto ou não. Sim, E a completamente. Câmara faz isso com todos os projetos. Isto é terrível para nós como projeto. Completamente. Sim, eu quando comecei a trabalhar numa pequena habitação demorava 5 anos a ser licenciado. Eu acho que é... Sim, mas demorava, eu quando entreguei o primeiro projeto, dizia, 5 anitos, eu não acreditava, quer dizer, era uma coisa que... Mas era uma prática comum, depois melhorou, depois voltou a piorar, isto sem atribuir culpas a rigorosamente ninguém, porque cada um imagina o que faz o melhor e não quero ferir qualquer tipo de suscetibilidade, porque se eu estivesse lá se calhar fazia pior, isso não está em causa. Voltamos ao início, tem que haver uma ideia de cidade, o que é que nós queremos, que zonas, como é que nós vamos intervir, qual é o plano, e depois vai haver aqui algumas variáveis que, assim como houve o Covid e a guerra e por aí fora, se calhar vai haver algumas variáveis que, algumas, ninguém as pensa, outras que já se começam a pensar, que é a introdução, e como o colega disse, a introdução de estrangeiros que vêm fazer face à falta de mão de obra que existe em diversos setores de atividade e que também vão ter um espaço para viver. E esse espaço para viver em Coimbra, com esta forma de gestão, e não digo Coimbra, digo se calhar do Porto e de Lisboa, não queria muito personificar aqui a questão de Coimbra, porque nós somos um país, e acho que mais ou menos, salvo alguns exemplos melhores, outros piores, funcionamos todos da mesma forma, os licenciamentos são para nós em todas as câmaras, não são só na Câmara de Coimbra, mas este incremento de tanta comunidade estrangeira que nos é precisa, não é? Porque se não fosse precisa a economia não os absorvia, não é? Eu tenho empresas que, por simplesmente, só trabalham neste momento com comunidades de estrangeiros porque não têm quem lhes faça o trabalho. A maior parte das obras que eu vou, por exemplo, se eu for a Lisboa, o único que fala português é o encarregado e o diretor técnico de obras. Isto é verdade. N delas. E os outros lá estão aí porque eles são precisos. Não havia construção e estava. E era pior. Portanto, essas pessoas inevitavelmente vão ter que viver em algum lado. No centro da cidade, se ele continuar degradado, eventualmente, para os preços, portanto, estamos a falar aos dias de hoje, centros um bocadinho mais degradados, podem estar lá, vão criar problemas sociais, inevitável, porque se vão misturar com um tipo de pessoas e vai trazer ali problemas sociais. Tem que haver um plano. Sinceramente, isto é tão difícil, nem sei como é que se pode resolver isto. Eu não sou político, nem sou... Nem, vou passar para ti, para tu. Não, mas acho que é ter uma estratégia de perceber que, e já se fala e já se percebeu, tanto que a lei está a mudar, a lei da habitação, e é perceber como é que se vai resolver este problema. Porque, aí vou ser sincero, não acho que a lei que está em cima da mesa venha resolver o que quer que seja. Escrevo aqui, passado uns anos isto está gravado, vamos ver se eu tenho razão ou não, mas acho que vai piorar em certos aspectos, na minha opinião. Ok, o que é que tem de bom? Começar-se a falar, que é um problema. Até aqui não se falava e agora fala-se. Eu acho que isso é muito bom para nós, cada um discutir as nossas ideias e cada um acrescentar aquilo que tem a acrescentar. Mas é tudo uma questão de planeamento e não havendo planeamento nada pode mudar, só pode piorar, na minha opinião. Na minha opinião. Não sei muito mais o que é que posso dizer sobre este tema, francamente. Eu defini uma fórmula, não é? Na verdade, o problema da habitação é um problema que não é novo. Nós temos passado vários ciclos com problemas de habitação, desde a altura das campanhas do sal, em que se faziam, os proprietários ajudavam a construir o seu próprio casa. As últimas políticas associadas à construção
governamental de habitação terminaram nos anos 80, anos 90, em que se começaram a privatizar os bairros sociais, portanto, classicamente estes bairros serviam para arrendamento, a custos muito controlados, e a certa altura, isto depois, nesta altura, anos 80, eu não estou bem preciso, anos 80 e os anos 90 foram privatizados, e portanto, esta política de habitação que o governo tinha deixou de existir. E agora volta-se a colocar. A urgência de criar habitações é muito grande, e as políticas mudaram, não é? Desde o início do ano, final do ano passado, início do ano, através do Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, do IRU, não vou exagerar se disser que todas as semanas saem 1 ou 2 concursos de projeto de arquitetura para a habitação coletiva. E o fim é o arrendamento. Portanto, como é que nós vamos conseguir resolver o problema da habitação? Não sei se é em Coimbra, que tem mais sítios, mas claramente o arrendamento vai ter que acontecer. Porque vai ter que equilibrar o mercado. A falta de habitação é tal, vai ter que existir arrendamento que é controlado do ponto de vista do preço, é controlado pelo governo, não é controlado por mais ninguém. É ele que constrói. Basta que o mercado se autorregula, e se houver uma nova política de arrendamento, inevitavelmente, no início, pode ter alguns constrangimentos, mas o mercado acaba por se adaptar, mas tem que ser aliciante. Eu tenho vários promotores que não investem no mercado de arrendamento. Porquê? É muito simples, não é aliciante do ponto de vista financeiro. Há aí algumas medidas que foram faladas, ainda agora há pouco tempo, por causa desta temática, que era inclusivamente até a redução do IVA na construção para permitir um incremento por parte dos investidores, mas tem que sempre mudar a política do arrendamento. E mudando a política do arrendamento, equilibra, e nada disto era um problema. A questão na verdade nós começámos a olhar um bocadinho para trás, se calhar a grande maioria das pessoas que nós conhecemos tem uma segunda habitação para férias. Se calhar uma boa parte das pessoas que conhecemos tem mais que uma casa e se calhar elas estão vazias. Nós temos cerca de 70 mil casas em segunda habitação e temos outras tantas que nós não utilizamos porque não queremos arrendar. E, portanto, estas cerca de 300 mil casas resolviam o problema da habitação. Porque iam regular o mercado. Na verdade, quer dizer, isto não resolve por si só o problema, porque isto de um dia para o outro não fica resolvido. Agora, na verdade, se nós conseguirmos habitações para arrendamento, nós vamos equilibrar os primeiros tempos nesta questão. É claro que se calhar vamos ter que voltar a falar de cooperativas de habitação. É provável que daqui a um ano ou dois estejamos a falar de cooperativas de habitação. Porque já foi uma solução que resultou. É certo que as cooperativas de habitação, não é bem do meu tempo, mas as cooperativas de habitação resultavam quando eram para os apartamentos serem vendidos. Houve algumas cooperativas de habitação que caíram no erro de fazer cooperativas para arrendamento, aquilo que tu falavas, e foram as que faliram rapidamente. Portanto, há aqui um equilíbrio, claramente, do tipo de habitação que tem que ir para o mercado. Há as soluções em Coimbra, em particular, as soluções de co-living, não é? De habitação intergeracional. É uma coisa que eu acho que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa. Nós não vamos conseguir fazer nada disso se não existirem mais habitações no mercado. E para existirem mais habitações no mercado, deviam avisar os senhores que estão na Câmara Municipal que nós não vamos conseguir fazer mais nada se não houver alguma facilitação desta... Não, é um conjunto, Em conjunto temos que conseguir mudar alguma coisa. Eu estou positivo, atenção, eu estou positivo. Não, alguém tem que estar positivo, claro. Eu estou positivo. Eu acho efetivamente... E pronto, ainda bem. Então somos dois. Não, está negativo, fez o teste. De braço dado vamos conseguir fazer alguma coisa, claramente. Temos que conseguir. Fazendo de mim, as tuas palavras, continuo acordado de manhã e sair da cama para empurrar o ar. Ok, muito obrigado.